paz! E aí, firme e forte? Aleluia! Vamos para mais um vídeo agora desse estudo, né? Tão maravilhoso, tão excepcional, tão grandioso, tão glorioso, tão extraordinário. Amém? Aleluia! Vamos lá! Estamos meditando e também aprendendo um pouquinho sobre o capítulo 10 desse livro aqui, ó. Por que eu estou compartilhando, colocando todas as vezes o livro na tela? É porque esse livro aqui é muito bom, meu Deus do céu. Eu tenho sido abençoado demais. E eu tenho certeza que tenho alcançado você com a palavra de Deus, amém? Então espero que você compre esse livro, amém? Como eu já falei, estou ganhando nada, mas aquilo que é bom para a gente quer dar para os outros, né? E olha, eu lembrei também, até não tinha nem separado, mas está aqui, ó. Vou sortear esse livro aqui, amém? A gente nem chegou na metade dele, a gente está agora no capítulo 10, e eu creio que um de vocês vai levar esse livro para casa. Aleluia! Quem é? Eita, tem uma galera, meu amigo, disputando aí já, crendo, confessando, declarando. Amém? Muito bom, viu? Muito bom mesmo, que você possa ser acrescentado e abençoado ricamente, amém, com essas verdades e colocá-las em prática, né? Porque, de fato, o caminho do justo, ele muda quando quando o justo coloca em prática aquilo que está recebendo e que está sendo abençoado. Amém? Espero, como eu tenho falado sempre, né? Eu espero de alguma forma estar acrescentando na sua vida e te abençoando em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos para frente aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, pelo amor de Deus, por favor, se inscreva, ative as notificações e no finalzinho, se gostar, deixa aí o seu gostei para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas através desse vídeo, né? Eu tenho falado todos os vídeos que você pode agora mesmo compartilhar, amém? Para um grupo de WhatsApp que você conhece, da sua família, do seu trabalho, se você puder fazer isso, né? E, enfim, a gente sempre participa de algum grupo e não custa nada a gente clicar no botão aí, compartilhar, né? E acrescentar mais e mais na vida de outras pessoas. Como eu já falei agora no começo do vídeo, aquilo que é bom a gente tem pra gente, a gente quer dar para os outros, né? Então, vamos em frente. Vou compartilhar aqui a tela do nosso último momento que nós tivemos no vídeo anterior. Tivemos agora o vídeo anterior, né? O início do capítulo 10, a parte 2. Esse aqui é o vídeo 2, amém, desse capítulo. E nós falamos ali sobre os pilares da confissão. Vimos que o primeiro pilar ali é confessar e afirmar o que cremos, né? Então, o que você crê. É por isso que é importante você crer de forma correta, é por isso que é importante você pensar de forma correta, é importante você conhecer a palavra de Deus, né? Da forma correta também, porque tem muita gente que conhece a Bíblia de forma errada, e aqui eu não quero ser o garantidor da verdade, não. Também não quero ser o único que tem a palavra, que tem a verdade, não é? Eu acredito que todos nós estamos em crescimento, estamos avançando e progredindo no Senhor, né? Então eu estou compartilhando com você o conhecimento que eu tenho adquirido, que eu tenho lido, tenho buscado o Senhor. E esse conhecimento que eu estou compartilhando com você, eu tenho experimentado e ele já mudou a minha vida. Ele já mudou a minha vida em muitas áreas, é por isso que eu estou aqui para compartilhar com você, para mudar a sua vida também. Então, não for somente por aquilo que eu já creio na palavra e que eu vejo na palavra, eu estou compartilhando de coisas que eu também vivo, que eu também experimentei, não é? Então, eu tenho, vamos dizer assim, a autoridade, né, para falar sobre isso, não somente pela palavra e também não porque sou pastor, mas porque sou cristão, sou filho de Deus igual a você. E se Deus agiu na minha vida e continua agindo, certamente Ele vai agir na sua também. Também? Então vamos adiante aqui, olhe para a tela. Os 3 pilares da confissão, né? Confessar e afirmar o que nós cremos, amém? Outra coisa também muito importante, confessar e declarar as coisas que sabemos serem verdadeiras. Então tudo aquilo que você sabe na Bíblia que é verdadeiro, você precisa proclamar, declarar e confessar, amém? Você sabe que você é filho, declare todos os dias, obrigado Pai, eu sou filho de Deus. Se você sabe que você é suprido, declaro todos os dias, Pai, muito obrigado, eu sou suprido, sou abençoado. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui até o final do vídeo. Outra coisa importante também, confessar e proclamar uma verdade que foi acolhida com interesse de coração. Então, tudo aquilo que foi acolhido por você, que está no seu coração, não é? Que você sabe que está alinhado com a Bíblia, você precisa confessar isso. Não é? Eu sei que vai ter momentos na vida da gente que a gente nem vai se sentir filho de Deus.
Eu estou até pensando sobre isso, porque eu aconselhei uma pessoa um dia desse, ela, pastor, tem momentos que a gente nem sente, né, que Deus está orando, que Deus está operando, melhor dizendo, por nós. E, queridos, uma coisa é certa, Ele sempre está, né, porque a palavra de Deus diz que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas qual é o grande problema que os cristãos têm ao redor do mundo? É porque, em sua grande maioria, os cristãos não sabem o que devem confessar, o que precisam confessar diariamente, né? E às vezes não sabem o que precisam confessar, muitas vezes porque não têm conhecimento da palavra, não é? Eles não sabem. Eu lhe pergunto, aqui vem uma pergunta para você. Você sabe qual é a sua posição espiritual? Você sabe o que você representa para Deus? Em Deus, em Jesus, né? Você sabe qual é a sua posição? Olha, tem muita gente que não vai saber responder a essa pergunta, né? Mas eu vou lhe responder. A Bíblia diz que você é filho de Deus. A palavra do Senhor diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A palavra do Senhor diz que você é justiça de Deus, né? Que você é uma nova criatura. Já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, né? Então, se você é uma nova criação em Deus, queridos, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Então, você foi chamado para viver essa novidade de vida que Deus tem para você. Então, ao ler a Bíblia, ao ler principalmente o Novo Testamento, você precisa procurar expressões na Bíblia, por exemplo, expressões como em Cristo, expressões como nele ou em quem, né? Mostram a nossa posição espiritual. Por exemplo, em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo somos conduzidos em triunfo, né? Nele fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, expressões assim, elas trazem para a gente uma percepção da nossa nova realidade, da nossa nova condição em Deus. E é justamente isso que você deve confessar diariamente. Quero lembrar a você que eu já ensinei que a sua confissão não depende do estado que você está. Seu estado emocional, eu falava para uma pessoa um dia desse, né? E eu dizia, olha, as suas emoções, elas vão levar você para o buraco. Porque, meu irmão, vou te falar, a gente é muito tentado a viver por aquilo que a gente está sentindo, que a gente está vendo, mas a Bíblia nos garante que nós não fomos chamados para andar por vista, nem por aquilo que estamos sentindo, nem pelo que estamos vendo, né? Mas sim pela palavra de Deus. Vamos continuar aqui no slide, vou compartilhar com você aqui a tela. Aleluia! Um ponto importante também, é para a gente perceber aqui dentro desse mesmo contexto, né? É a gente perceber que, de fato, nós somos chamados para confessar e reafirmar aquilo que temos em Deus. Né? Eu tenho aqui um outro ponto, deixa eu ver aqui, só para a gente não cometer algum erro, tá? Vamos lá. Aleluia. Deus é bom demais. Você concorda comigo? Amém? Aleluia. Então, olhando para a tela, aí para você ser acrescentado. Aleluia! Vamos lá. A gente tem que descobrir tudo isso e confessar. Então, continuando aqui nessa mesma tela, descubra o que você tem e pode na Bíblia e então confesse isso diariamente. Primeiro ponto aqui, ó. Você precisa descobrir o que Deus fez por você em Cristo, né? E o seu plano de salvação. Por exemplo, vai ter dias na sua vida que você vai se sentir uma pessoa não salva, né? Meu Deus, eu não sei se você é salvo, não sei. Já falamos sobre isso no passado, lembra disso? Se você não lembra, vai reassistir os vídeos mais uma vez, amém? Para você reafirmar esse conteúdo no seu coração. Mas, por exemplo, se você sabe que você é filho de Deus, que você é salvo, todos os dias você pode confessar isso. Pai, muito obrigado porque eu sou salvo. Obrigado, Senhor, porque eu sou seu filho, eu sou abençoado pelo Senhor, eu sou agraciado, Pai, eu sou favorecido. Onde eu chegar, eu vou ter favor dos homens, eu vou ter favor do Senhor. Isso é você entender o que Deus fez por você em Cristo. Em Jesus você é uma nova criatura, irmão. E você pode e deve confessar isso diariamente. Outro ponto importante aqui, ó. O que fez por nós em sua palavra. E o que o Espírito Santo fez por nós no novo nascimento e no enchimento do Espírito. Por exemplo, o que o Senhor fez por você por meio da palavra dele?
A Bíblia diz que nós somos regenerados por meio da sua palavra, não é verdade? Então você pode dizer todo dia, né? Pai, muito obrigado, eu sou um homem regenerado, não é? Eu tenho, a minha mente é a mente de Cristo, a minha mente é pura, a minha mente é sã, meu corpo é saudável. E tudo isso são confissões, irmãos, que muito embora eu estou sendo aqui inspirado pelo Senhor para compartilhar com você, você diariamente precisa confessar isso, precisa declarar essas coisas, porque quanto mais você declara, quanto mais você confessa, mais se tornam realidades para você. Por exemplo, o que o Espírito Santo fez por você no novo nascimento? Ele te salvou, ele te purificou. A ação regeneradora do Espírito Santo lavou você. Então a Bíblia diz, eu me lembro quando Jesus ele estava diante dos discípulos, né? A palavra do Senhor diz que houve um momento ali que ele foi lavar os pés dos discípulos e quando foi lavar os pés de Pedro, aí Pedro falou, né? Pedro era meio doidinho, não era? Pedro era meio, sei lá. E aí ele olha assim, Senhor, não vai me lavar não. Aí o Senhor falou assim para ele, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele falou assim, ô Senhor, então não lava somente os pés não, lava logo o corpo todo. Né? Aí ele falou assim, ó, não precisa, porque você já está limpo pela palavra que vos tenho pregado. Então a palavra de Deus, o Espírito de Deus, queridos, eles promovem uma ação de lavagem mesmo da gente, né? Regeneradora. Outra coisa, no enchimento, no momento que você foi enchido pelo Espírito, o que aconteceu com você? Você passou a orar em outras línguas, não é? Você se tornou uma pessoa habilitada, não é? a desfrutar desse nível maior, né? De unção, da graça e do poder de Deus. Então, confesse todos os dias que você é ungido pelo Senhor, não é? Que você sabe que você, ao proclamar as verdades de Deus, você é inspirado por Deus, você é habilitado a servir a Deus. A Bíblia diz que Ele nos fez idôneos, Ele nos fez capazes, aptos, né? A desfrutar da sua herança, de tudo aquilo que Ele providenciou por meio da sua palavra. Então, você que está me assistindo agora, está me acompanhando agora, ou mesmo me ouvindo, né? Indo para o seu trabalho, ou trabalhando, ou estando em casa, servindo em casa, ou na igreja, qualquer lugar onde você estiver, eu quero dizer a você que você é abençoado demais. Amém? Diga assim comigo, eu sou abençoado, eu sou acrescentado. Sabe, um mundo lá fora, aquelas palestras que muitas vezes nós ouvimos falar de coach, né? De homens que nada contra, amém? Mas homens que muitas vezes vão obter grandes resultados por meio da confissão. Eu nem usaria a palavra confissão aqui, né? Por meio da repetição. Tem pessoas no mundo que descobriram esses princípios lá fora e elas estão usando, né, esses pronunciamentos para conseguir coisas, e tudo isso é bíblico, tudo isso vem da palavra de Deus. Outro ponto também muito importante aqui, ó. Quem você é diante de Deus em Cristo Jesus? Eu já disse a você, né? Você é filho de Deus, você é redimido, você é lavado, você é purificado. Amém? Você não é mais um pecador, porque o pecador é aquele que vive na prática do pecado. A Bíblia diz que os pecadores não vão herdar o reino de Deus. Então você precisa entender, ou você é pecador, ou você é redimido. Muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? Elas acham que são pecadores redimidos, ou que são pecadores, continuam pecadores porque em algum momento pecam, em algum momento erram, mas a Bíblia diz que os pecadores não vão herdar o reino de Deus. Então, escolha hoje, ou é um pecador ou é um santo, é um lavado, é um redimido, né? Eu tenho provado para vocês aqui nos últimos vídeos, né, que a Bíblia fala que nós fomos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito embora haja momentos em que você vai pecar, né? Você vai errar, isso aqui não é uma profecia. Eu quero dizer a você que a Bíblia nos garante que nós já somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Então, confesse isso todos os dias, né? Declare com a sua boca, Senhor, muito obrigado, porque eu sou lavado, eu sou remido, eu sou santo. Mesmo que haja momentos que você perceba que, sei lá, existem ações impuras, pensamentos impuros, mas confesse a santidade. Declara assim, Pai, muito obrigado porque a minha mente pertence ao Senhor. Eu tenho uma mente pura, eu tenho uma mente sã, eu tenho uma mente saudável, eu tenho uma mente santa. E isso, queridos, vai fazer toda a diferença na sua vida. E por fim, eu quero que você entenda que você foi chamado também para entender e saber, né, o que Jesus está fazendo por nós hoje à destra do Pai. A palavra do Senhor diz que lá em 1ª carta de João, no capítulo 2, nos versos 1 em diante, a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor, não é? Então, eu quero que você entenda, queridos, que se você tem um advogado junto ao Pai,
que é Jesus Cristo justo, então não existem causas que ele possa perder, muito menos você. Né? Então confesso todo dia, Pai, muito obrigado, porque eu tenho um advogado justo, eu tenho um advogado fiel, e ele certamente vai interceder por mim. A palavra do Senhor diz que inclusive o Espírito Santo, né, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? Então vamos adiante aqui, para a gente perceber aqui, como eu já falei, né, a palavra do Senhor diz que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com você aqui a minha Bíblia. Aqui, por exemplo, em 1ª Carta aos Coríntios, é interessante porque a gente já leu isso aqui. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5. Deixa eu abrir com você aqui. 2ª Carta aos Coríntios. Vou abrir um pouquinho de Bíblia hoje, tá? 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, você é de fato uma nova criatura. Então, você pode confessar isso aqui diariamente. Diariamente confessar, declarar, Pai, obrigado, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Sabe, se existem pessoas que estão acusando você de alguma coisa, não é? Marido, mulher, filho, você era assim, você era assado, não é? Você, esse crente, tá vendo aí, crente hoje é crente, tá dizendo que é santa, que vai para a igreja, mas antigamente fazia isso, isso e isso. Confesse hoje que você é uma nova criatura. Olha o que a palavra do Senhor fala aqui em Efésios 2:10, né? Ele diz assim, ó, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aproveitando que eu estou em Efésios aqui no capítulo 1, ó, no verso 7, ó, diz assim, ó, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Olha o parte A do versículo aqui, ó. Nós temos a redenção. Então confessa isso, Pai, muito obrigado. Eu tenho a redenção pelo sangue de Cristo Jesus, né? Eu fui criado segundo a imagem de Deus, né? Eu tenho sabedoria. Olha o que ele fala aqui, ó. Sabedoria e prudência. Essa sabedoria, essa prudência, irmão, está abundantemente sobre nós. Amém? Está abundantemente sobre nós. Eu declaro em nome de Jesus. Você é um homem prudente. Você é uma mulher prudente. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Ei, mulheres, chega de você, se achar uma mulher tola, teu marido, fala um bocado de coisa contra tu. Declara a partir de hoje, Pai, muito obrigado, porque eu sou uma mulher sábia, eu sou uma mulher prudente, eu sou uma mulher edificadora, eu sou uma mulher que constrói e não uma mulher que destrói. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz em Gálatas 3:13. Nós vamos dar uma passadazinha aqui em Gálatas, tá? Olha o que ele fala aqui, ó, Gálatas 3:13, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe por que na nossa igreja não tem culto de quebra de maldição? Porque a Bíblia diz lá em Gálatas 3:13 que Cristo já me resgatou da maldição da lei. Qual era a maldição da lei? Não dá para eu explicar aqui nesse vídeo, mas a maldição da lei, ela consistia, né? Ela alcançava 3 áreas na vida do homem. Ela alcançava seu espírito, sua alma e seu corpo. Então, na dimensão espiritual, o homem era maldito. Na dimensão corporal, ele era amaldiçoado. E também na dimensão da alma, né? Da dimensão da alma, do espírito, a dimensão da alma, do intelecto. O homem era amaldiçoado. Mas a Bíblia diz que nós fomos resgatados. O que significa isso? Significa dizer que você já é espiritualmente abençoado, você já é corporalmente abençoado, materialmente abençoado, você já é mentalmente abençoado. A palavra de Deus, ela tem o poder de abençoar você em todas as áreas que você possa imaginar. Eu provei para você nos vídeos anteriores, né, que a Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. E queridos, isso não é conversa de carochinha, não. O problema é que tem muita gente no corpo de Cristo que não conhece essas verdades e não está vivendo elas. Amém? Agora, eu quero que você perceba aqui, aqui em Gálatas 3, a palavra do Senhor diz que nós somos redimidos, né? Resgatados. Amém?
da maldição da lei. A maldição da lei, ela consistia também de morte, enfermidade e miséria. Olha que coisa. Morte, enfermidade e miséria. Nós éramos amaldiçoados, né? Nós tínhamos sobre nós a maldição da lei, estávamos condicionados à morte, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo nos trouxe vida. Eu não sei se você lembra, mas em João capítulo 10, no verso 10, a palavra do Senhor diz que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Você lembra lá? Mas ele completa e diz assim, ó, porém eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Queridos, ó, não é do interesse de Deus que você viva uma vida miserável. Não é. Também não é do interesse de Deus que você viva uma vida de desgraça, uma vida de miséria. Não é. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós já fomos resgatados dessa maldição. Amém? Essa maldição, ela não faz parte, não é, do cardápio do novo nascimento. O problema é que nós aprendemos errados. Nós fomos ensinados errados. Nós fomos ensinados, não é, que Deus mata, que Deus fere, que Deus destrói, que Deus coloca doença, não é? Que Deus é que coloca a pobreza no homem. Mas, irmão, vou te falar uma coisa. Se é Deus de fato que faz tudo isso, então a obra de Deus é bem feita, né? Então não tem como a gente lutar contra isso, né? Por exemplo, imagine comigo que é Deus que está colocando enfermidade em você. É Deus que está colocando doença em você. Então, como diz um pastor muito amigo meu que eu amo demais, né? Ele diz assim, olha, se Deus está colocando doença em você, o próximo passo é comprar o caixão. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus faz é bem feito, irmão. Amém? Se Ele coloca uma doença, é bem feito. Ele não vai colocar uma doença. Imagina, irmão, que pensamento que às vezes as pessoas têm, né? Deus coloca a doença, Deus tira a doença. Deus coloca desgraça, Deus tira a desgraça. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse Deus aí, irmão, ele pode estar com crise de identidade, não é? Esse não é o Deus que eu conheço. De jeito nenhum. Amém? Por exemplo, uma das coisas que muitas vezes as pessoas erram muito, elas falam assim, pastor, olha, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Deixa eu até colocar a tela somente comigo aqui. Eu lhe pergunto, onde é na Bíblia que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males? Me diga! Não, a Bíblia não fala isso. Eu vou provar a você aqui agora que a palavra de Deus não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Olha o que fala aqui, por exemplo. Esse versículo aqui é um versículo mal interpretado, que está aqui em 1ª carta de Timóteo, no capítulo 6 e no verso 10. Olha o que diz aqui, ó, abri 6:6, ó. Verso 10, ó. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ei, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tem muito pobre que ama o dinheiro e vive uma vida desgraçada. Tem muito rico que ama o dinheiro e vive uma vida desgraçada. Como também tem muita gente que tem dinheiro e não ama o dinheiro e vive uma vida maravilhosa, uma vida extraordinária, uma vida cheia de Deus. Não tem nada a ver, irmão, o dinheiro, não tem nada a ver o dinheiro com humildade, né? Ou o dinheiro com pobreza, o dinheiro com riqueza. Sabe, são coisas que às vezes a gente interpreta de forma errada na Bíblia. Por exemplo, vamos lá, tem muita gente que acredita que ser humilde é ser pobre, né? E todo rico é soberbo. Isso está errado. Está errado. Vou provar a você que está errado. Só com um exemplo natural vou provar a você que está errado, tá? Quantas pessoas você conhece que são pobres e são soberbas? Tic-tac, tic-tac. Tem um monte de gente, né? Quantas pessoas ricas você conhece que são ricos e são humildes? Humildade, segundo a Bíblia, querido, não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. Humildade tem a ver com submissão à vontade de Deus. Por exemplo, Jesus, né? Lá em Mateus capítulo 11, não vou abrir lá, no verso 28 até o verso 30, ali 31, ele fala assim, ó, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus era manso e humilde, não era porque ele era pobre, não. Porque pobreza na Bíblia significa uma pessoa que está desprovida de tudo, nem comida para comer tem. Se você olhar, Jesus ele multiplicou pães e peixes, Jesus alimentou multidões, ele não era um pobre, irmão.
Ele não era uma pessoa, sabe, sei lá, sem recursos. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Judas ele era o tesoureiro de Jesus. Imagina, o ministério de Jesus, queridos, era um ministério tão abundante, né, tão abençoado, abençoava tantas pessoas, que inclusive a Bíblia diz que o ministério dele tinha tesoureiro. Olha aí que coisa interessante. Então, vamos mudar essa mentalidade, tá? Voltando aqui para Gálatas, capítulo 3, e no verso 13, eu queria ler com você mais uma vez, livro de Gálatas, capítulo 3, eu vou ler no verso 7, tá? Vamos lá, Gálatas 3, 7, vamos lá. Vamos fundamentar aqui uma coisa importante, tá? Muitas vezes as pessoas pensam que somente o povo judeu é o povo que... Não, o Antigo Testamento foi escrito por judeus, né? Aquelas promessas lá foram todas para os judeus e tal. Mas eu lhe pergunto, os judeus, eles são descendência de quem? Não é de Abraão? Se você olhar na linhagem, você vai ver que Abraão ele gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Israel, né? Jacó se tornou Israel. Então você vai observar, queridos, naquele contexto ali da linhagem, você vai ver que os judeus, o povo de Israel, eles são descendência direta de Jesus. Então não tem por que você ficar somente atribuindo aos judeus promessas que estão no Antigo Testamento. Porque se você olhar, pois, aqui, ó, em Gálatas 3,7, a palavra do Senhor diz assim, ó, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Tem alguém da fé aí? Tem ou não tem? Aleluia! Oh, glória a Deus! Olha o que a palavra do Senhor fala aqui, ó. Vamos para o verso 13 aqui, ó. Verso 13, ele diz assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aí, olha o que ele fala aqui, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Eita, nem coloquei a tela para você, né? Estou esquecendo, né? Vou voltar aqui no verso 7 para você ver, ó. Aleluia. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Verso 13, Cristo nos resgatou. Amém? Depois você lê em casa. Verso 14, que é onde eu parei aqui agora, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A minha Bíblia diz que a bênção de Abraão chegou até mim. Agora, eu lhe pergunto, qual é a bênção de Abraão? Vamos continuar aqui nesse mesmo contexto aqui. Vamos aqui para o verso 29. Aleluia. Olha o que ele fala aqui, ó. Verso 29. Ó. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha aí, a Bíblia fala que se nós somos de Cristo, quantos que estão me acompanhando agora podem concordar comigo que nós somos de Cristo? Nós somos de Cristo, irmão. A palavra do Senhor, já falei sobre isso, amém? Nós somos de Cristo, não vou nem abrir versículos mais. Mas se nós somos de Cristo, a palavra do Senhor diz que também nós somos descendentes de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Deixa eu falar uma coisa, queridos. Ó, a bênção de Abraão, ela era uma bênção de natureza tríplice, tá? Ela era uma bênção material e financeira, ela era uma bênção física, amém? Ou seja, Deus operou no corpo de Abraão. Abraão, ele era um homem 100%, um homem abençoado, um homem sarado, e ela também era uma bênção de ordem espiritual. Então você vai observar na história de Abraão que Abraão ele foi um homem que teve comunhão com Deus. Então a bênção de Abraão, eu vou até colocar o slide aqui, ó. Deixa eu colocar para você. Aleluia. Hoje tem muita coisa aqui, né? Operando na tela e acaba tendo que ter cuidado para não se perder, né? A bênção de Abraão era uma bênção de natureza tríplice, tá? Ela foi uma bênção física, ela foi uma bênção espiritual, até saiu na ordem inversa aqui, ó. Ela foi uma bênção material ou financeira, ela foi uma bênção física e ela também foi uma bênção espiritual. Deus operou na vida de Abraão nas três áreas, espírito, alma e corpo. Agora, é interessante, né? Porque segundo está escrito aqui em Efésios, essa mesma bênção, querido, Deus manifestou na minha vida. Deus trouxe por meio da fé essa bênção para a minha vida. Quantos concordam comigo que a Bíblia fala que Abraão, ele era um homem próspero, né? Ele era um homem abençoado, ele foi um homem riquíssimo. Deixa eu ler para você aqui Gênesis 13, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Gênesis 13, 2, ó. Era Abraão muito rico, possuía gado,
possuía prata e possuía ouro. Então a Bíblia fala que Abraão ele era riquíssimo, ele era um homem provido pelo Senhor. Agora, imagina que a mesma Bíblia que fala isso aqui também falou, e eu provei para você agora, que ele trouxe essa mesma bênção para você. Eu não sei se você lembra, mas no livro de Isaías, capítulo 1, verso 19, a palavra do Senhor diz assim, ó, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Então, se você quiser e se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Diga assim comigo, o melhor. Deixa eu te falar, queridos, ó, tudo isso são coisas que você foi chamado para confessar. Por exemplo, a Bíblia diz aqui, ó, em Efésios, capítulo 6, vamos lá, Efésios, no capítulo 6 e no verso 1, ele diz assim, ó, vamos lá, deixa eu abrir aqui a Bíblia, rodando a manivela aqui enquanto essa Bíblia abre, tá lenta aqui esse negócio ainda. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ei, filhos, eu pergunto a vocês, vocês estão honrando pai e mãe? Porque a Bíblia diz que é uma promessa aqui, ó. Que promessa é? Ter vida longa. Então, eu não posso me contentar, irmão, com vida curta, não é? Eu não posso pensar que eu vou morrer com 40 anos, eu tenho 42 hoje, né? Que eu vou morrer com 42 anos, com 43 anos, 50 anos, 60 anos. Não, meu irmão. Eu vou te falar uma coisa, eu vejo tanta gente aí se achando velho, né? O cara tá com 40 anos, 50 anos, já tô velho. Tô velho o quê, meu querido? Muda sua confissão, rapaz. Ei, mulher, mude a sua confissão. Amém? Que conversa é essa de ficar falando pra cima e pra baixo? Tô velho, tô acabado. Vai ficar mesmo, viu? Vai ficar mesmo, viu? Porque a Bíblia diz que você está enredado pelas palavras que saem da sua boca. Se você anda falando que é um doente, é doente mesmo. Se você anda falando que é velho mesmo. Se você anda dizendo que é descadeirado mesmo. Eita, vou morrer cedo. Vai mesmo, viu? Vai mesmo. Porque eu vou te falar, morte e vida estão no poder da sua língua. Se você está utilizando bem, vai comer do fruto. Mas se está utilizando mal, vai comer do fruto também. Então vamos lá. Se você é alguém que honra pai e mãe, não é? Tem a oportunidade aí de viver longamente. Ah, pastor, eu não tive a oportunidade de honrar meu pai, honrar minha mãe. Né? Então escolhe alguém para honrar hoje. Amém? Como se fosse seu pai, como se fosse sua mãe. Aleluia! Honra, porque isso é mandamento com promessa. Isso aqui é mandamento com promessa. Isso aqui é grandioso, viu, querido? Olha, por isso que eu recomendo você ler esse livro, tá? Não tem como, esse capítulo ele é muito rico. Capítulo 10 é um capítulo rico. Eu não tenho como aqui. Eu iria fazer vídeo de 50 minutos, 1 hora. Aqui, se fosse para explicar tudo que está nesse capítulo aqui. Rapaz, o negócio é top de linha. Amém, queridos? O que eu quero incentivar com você aqui? Vou até me colocar na tela aqui, ó. Vou olhar aqui nos seus olhos, tá? Eu quero incentivar você a achar, a encontrar na Bíblia coisas que estão ligadas à sua condição em Cristo hoje. E você começar a confessar isso, tá? Eu nem preparei aqui, deixa eu ver se eu consigo separar aqui. Achei, aleluia. Então vamos lá, ó. Eu enviei no vídeo anterior, inclusive vou colocar nesse vídeo aqui e nos demais também, eu compartilhei com vocês algumas confissões diárias, tá? É só um modelo, você pode aproveitar o que eu compartilhei com você, acrescentar mais. Mas, por exemplo, aqui, ó, no navegador, vou colocar aqui para você. Cadê? Nem apareceu, eita, aleluia. Consegui, aleluia. Vamos lá, eu compartilhei com você, tem um link aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Algumas confissões diárias que você pode e deve usá-las, né? Como já diz o nome, é diário, no seu dia a dia. Amém, irmão? Aleluia. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho fé na minha fé, Satanás não tem domínio sobre mim, a redenção é a minha propriedade pessoal, ela pertence a mim, ninguém é mais justo do que eu, ninguém é mais filho de Deus do que eu. Se você adentrar aqui um pouco mais para baixo, tem algumas mais detalhadas. Por exemplo, ó, eu sou a luz do mundo, né? Eu tenho a função de brilhar mais e mais, eu estou manifestando sua glória ao mundo, tornando o seu nome conhecido e trazendo homens e mulheres à retidão em Cristo Jesus. Então aqui tem inúmeras confissões que inclusive servem até para mim, algumas delas nem confesso. Eu procuro confessar mais por meio de inspiração, amém? Mas tem coisas aqui que vão certamente abençoar muito, muito mesmo a sua vida. No vídeo de hoje eu vou compartilhar
a parte 2 desse mesmo texto aqui. Então, são dois, né? No capítulo anterior, no vídeo anterior eu compartilhei um, e hoje, no vídeo de hoje, estou compartilhando outro, tá? Então, baixa os dois, salva no teu telefone e confessa isso aqui diariamente. Você vai ver quanto vai mudar a sua vida, tá certo? Então, deixa eu orar por você. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero render graça ao Senhor, Pai, neste momento, Pai, pela vida de cada uma das pessoas que me acompanham aqui. Eu quero te louvar, Pai, porque creio, Pai, que a sua palavra é a verdade e a sua palavra tem o poder de mudar a vida de qualquer pessoa. Nesse momento, Senhor, eu declaro, Pai, a tua palavra se cumprindo. Eu oro, Pai, eu confesso sobre eles, Pai, que eles são nova criatura, eles são felizes, eles são abençoados, eles são prósperos, Pai, eles são afortunados, eles são agraciados, Senhor, eles são favorecidos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu oro pelo dia de hoje e eu declaro, Pai, manifestações divinas na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que nenhum daqueles que estão me ouvindo, Pai, neste tempo, eles vão desistir do Teu Evangelho. Nenhum daqueles, Pai, que estão me ouvindo, eles vão retroceder. Pelo contrário, eu declaro, Pai, que eles continuarão avançando na Sua palavra e no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu oro também pelos enfermos, Pai, e eu declaro saúde se estabelecendo no corpo deles, no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até o próximo vídeo, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Forte abraço.